Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pois é, com a eleição de Lula, de Lira e de Pacheco, os três totalmente alinhados. Qual é a visão de Lula sobre isso? O que acontece agora? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso e sobre outros assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Então eu espero que você seja muito bem-vindo ao nosso canal, que sua mesa hoje esteja farta e repleta de bênçãos. E hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, para que você possa se situar. Bora lá, vamos começar falando de Lula. Tá? Qual a previsão agora de Lula em relação à vitória de Lira e Pacheco? Será que a vida de Lula facilitou tanto assim? É lógico, está mais fácil do que se fosse com o Rogério Marinho. Mas o que a gente pode esperar? Você vai entender tudo isso aqui nesse vídeo e um pouco mais, que a gente tem muitas matérias. É aquele formato que você já está acostumado. Essa matéria aqui é do jornal Metrópolis. Lula vê a eleição de Lira e Pacheco com otimismo, mas já mapeia as resistências. O Planalto já mapeia parlamentares que devem mostrar resistências a projetos do governo Lula a fim de iniciar negociações por apoio. Vamos entender uma coisa aqui, tá? Não é tão simples quanto parece, tá? Tem muita gente já pensando, Lula já venceu, Lira já venceu e Pacheco já venceu. Agora está tudo dominado, o STF está do lado deles. Não é bem assim. Existe ali dentro do Congresso uma bancada conservadora. Mas ontem a eleição do Senado provou uma coisa: o dinheiro fala mais alto do que a moral, do que os princípios e do que o próprio Brasil. A gente viu uma vitória ontem ampla de Pacheco contra o Rogério Marinho, tá? Questões ideológicas e venda de cargos escancarada. Você viu ali, foi anunciado amplamente por toda a mídia que a troca de cargos foi o resultado da vitória de Pacheco. Os próprios senadores não queriam uma vitória de Pacheco, mas rolou cargo, rolou benefícios. E vamos entender um pouco mais ainda, voltando agora também, porque a gente está falando muito do Senado, também na Câmara. Olha só essa matéria aqui, tá? Essa matéria é do Estadão, tá? Urgente, Arthur Lira reeleito. O presidente da Câmara tem votação recorde e se elege para novo mandato. 489 votos. 464, perdão. 464 votos. O maior número da história. Tem 513 deputados. Isso quer dizer que a grande maioria votou no Lira. Sabe quem não votou no Lira? A turma do PSOL. Pois é, isso aqui mostra que PT e a turma totalmente alinhada, porque o PSOL ainda vai ser um cravo na unha do PT. Não pensem que não vai ser, não. E eu vou explicar para vocês o porquê. Mas toda a turma do PL, toda a turma do PT, todo mundo alinhou e colocou Lira. Motivo? A gente já sabe. Interesses pessoais. Lira é benevolente demais. Lira aumentou o auxílio moradia de 4.200 para 8.400. Lira é muito bonzinho. Vocês sabem disso. Pois é, e no Senado a mesma coisa. Só que Lula criou um monstro. Com a quantidade de votos que Lira teve, com a quantidade de apoios que Lira teve, a gente vai entender o seguinte: a gente vive quase que num sistema que tem um primeiro-ministro, tá? O presidente do Senado e da Câmara atuam como primeiro-ministro aqui no Brasil. A gente só não assume que a gente tem um meio parlamentarismo aqui, tá? Mas não é presidencialismo. E Lira põe medo em Lula. Imagina, pensa comigo, o que Lula fará se Lira declarar guerra a Lula? Nada, nada. Só esperar um impeachment. E o que aconteceu? Eu quero trazer isso aqui, que é importante para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Lula esgota o crédito do 8 em 1 em relação em eleições no Congresso. O governo começa agora. Essa matéria aqui da Folha de São Paulo fala: será que Lula vai ter tanta tranquilidade daqui para frente? Nem tanto. Por quê? Por causa disso aqui. Olha o que o Igor Gadelha, do Metrópolis, traz aqui para gente. A reeleição do Pacheco
diminui o poder de barganha de Lira junto a Lula. Com a reeleição de Rodrigo Pacheco, o poder de barganha de Lira junto a Lula será menor do que Rogério Marinho tivesse vencido no Senado. Ou seja, entenda uma coisa, Lira é bonzinho, benevolente, mas ele é faminto, ele é guloso. E ele vai cobrar muita coisa do Lula, muita coisa do Lula. Mas o Lula talvez já não tenha muito para oferecer. Segundo acusações que o próprio Gustavo Gaia, tá, que é um deputado eleito, fez, Lula vai ter que criar 4 ministérios a mais para colocar cargos indicados pelos senadores que trocaram o seu voto de Rogério Marinho para Pacheco. Ou seja, e agora? Vai faltar cargo, vai faltar recurso, vai faltar troca, moeda de troca. E sabe aonde que isso pode chegar? Pode chegar no impeachment. Então, quando Bolsonaro fez a sua previsão de que o governo Lula não vai tão longe, eu não acredito que ele estava muito errado, não. E eu coaduno com esse pensamento e essa visão de Bolsonaro. Entenda uma coisa, muita gente quis, principalmente a mídia, espalhar a pecha de que Bolsonaro é um imbecil, um idiota, uma pessoa que não entende da política. Mero devaneio, não pensem que é assim. Bolsonaro é perspicaz, Bolsonaro sabe muito bem o que acontece na mídia, o que acontece na política. Não é à toa que ele foi eleito contra o sistema dentro de uma campanha bem simples lá atrás. Lógico, depois teve toda uma coalizão e vocês sabem o que aconteceu. Mas Bolsonaro não está errado. O risco de Lula não durar muito tempo é provável. E começa por aqui, tá? Alexandre de Moraes ontem começou, ele, Rosa Weber e os demais ministros do STF começaram um ano judiciário. E os discursos? Discursos de que simplesmente vão continuar e vão punir todos aqueles que têm qualquer alinhamento ou ligação com os atos do dia 8. Só que a fala de Moraes foi um tanto quanto mais incisiva. Matéria do Metrópolis, Moraes promete punição a envolvidos em atos golpistas e chama a política de apaziguamento de fracassada. Moraes promete punição a todos os envolvidos em atos golpistas, chamou a política de apaziguamento de fracassada e ignóbil. Como ensinava Churchill, um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Declarou guerra. Falou que vai declarar guerra e que a política de apaziguar, a política de diálogo, essa já não tem mais com o judiciário. É grave, muito grave o que foi dito aqui, tá? E em resposta, inclusive, a matéria do Estadão, depois dessa fala do Alexandre de Moraes, traz isso aqui, ó, para vocês. Estadão. O Supremo Tribunal Federal detém o monopólio da última palavra. Monopólio da última palavra. Ou seja, alguém com tanto poder que tem poder simplesmente para declarar guerra a qualquer um que pense diferente dele. Inclusive Lula. Lula que chamou Moraes de golpista, Lula que chamou Temer de golpista. Agora, Moraes manda um recado. Lula, a sua política de apaziguamento não está sendo tão boa. E a gente sabe muito bem o plano final, qual pode ser, né? Alckmin, presidente do Brasil. E vocês sabem qual é o alinhamento maior do STF? Será que é Lula? Será que o STF é todo comunista, esquerdista e petista? Talvez não. Talvez não. E você sabe que não. Então, a gente vendo dentro dessa fisiologia toda que acontece dentro do Congresso, a gente vê que Lula pode comemorar, mas não tanto assim como tem algumas pessoas aí comemorando, achando que já está tudo dominado. Calma. Foi mais fácil do que com Marinho. Isso eu não nego. Mas também não vai ser tão fácil assim como pensa Lula. Vai ter que ter muito dinheiro, muito cargo para comprar todo mundo que está lá dentro. Talvez ele consiga. E se ele conseguir, sabe quem que vai pagar e quem que vai sofrer? O mais pobre do Brasil, o povo brasileiro. É simples assim.
Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se concorda, coloca com o que concorda. Se não concorda, coloca aí com argumentos saudáveis o que você discorda aqui. Mas a grande questão é essa. A gente está aqui para tentar trazer o maior número de informações para vocês e eu espero que você tenha gostado aqui do nosso conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.